Olá, Léo Carvalho, olá para você que nos acompanha. Exatamente isso, viu, Léo? Mudanças significativas devem fazer parte agora do período eleitoral para esse ano. E para falar sobre essas mudanças, nós convidamos o presidente da OAB Subseção aqui de Jataí, Antônio Carlos Barbosa. Antônio, primeiramente, obrigado por nos receber mais uma vez. É um prazer muito grande sempre estarmos falando com vocês aí da TV Jataí. A gente que agradece, Toninho. Primeiramente, eu queria que você fizesse uma análise sobre essas mudanças, né? Nós tivemos mudanças bastante significativas, se levando em consideração os anos eleitorais anteriores, né? Sim, nessas eleições nós tivemos várias mudanças na legislação eleitoral, mudanças que vejo que veio de certa forma, a regulamentar algumas situações que conduziam a práticas ilegais durante as campanhas. Muitas foram as mudanças, mas vamos destacar aqui as principais. A primeira delas é com relação aos gastos durante esse período eleitoral. Isso é uma das mudanças mais importantes nesse contexto, né? Sim, é importante pelo fato de não termos um dispêndio muito grande de valores durante a campanha, tendo o candidato um limite de gasto, né, estabelecido pela legislação eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral, e isso faz com que o candidato tenha aquele limite e não possa gastar além desse valor, que estará cometendo um ato ilegal que pode até cassar o seu registro de candidatura. Isso. Envolvido nesse contexto está também aquela questão de financiamentos de campanhas. Agora ficou um pouco mais criterioso isso, né? Sim, nós tivemos uma mudança drástica na legislação. Hoje a empresa jurídica não pode mais fazer nenhum tipo de doação para campanhas, somente a pessoa física, e ainda com um detalhe, né, que só pode fazer até 10% do valor declarado no seu imposto de renda. Isso faz com que tenhamos uma limitação das doações e, com isso, nós temos também uma redução dos gastos durante as campanhas. Essas mudanças relacionadas a esse financiamento de campanha e a valores gastos, isso pode influenciar aí, no projeto de eleição de um candidato? De que maneira isso influencia? Influencia muito, né, porque está claramente demonstrado, principalmente quando as empresas jurídicas podiam fazer as doações, que o poder econômico estava se sobrepondo sobre os demais candidatos. Então, com certeza, aquele candidato que tem muito dinheiro, muitas vezes leva vantagens. Agora, com relação a esse período, então, é importante também que os eleitores fiquem um pouco atentos com relação a isso, porque são questões que podem fazer diferença na hora de escolher um candidato também, né? Com certeza. Eu acho que o mais importante não é a questão do dinheiro que o candidato tem ou não. Eu acho que é importante nós atentarmos para a pessoa do candidato, o passado do candidato, as propostas que esse candidato tem a apresentar para a população. Isso é que tem que ser o mais importante na escolha do candidato, porque nós temos que pensar que amanhã, em sendo eleito, eles serão os nossos representantes. E como os nossos representantes, nós temos que colocar pessoas que realmente tenham interesse em representar a população, buscar benefícios e melhoras para toda a sociedade. Isso. Ainda dentro do contexto das mudanças, você falou em conhecer melhor o candidato. Nós temos um período um pouco menor, né, de campanha para que esses candidatos tenham esse contato com o eleitor. É possível ainda ter essa proximidade do eleitor com o candidato? De que maneira isso pode se proceder a partir de agora, dentro desse período um pouco mais reduzido? Nessa eleição, onde a redução foi pela metade do período eleitoral, teremos apenas 45 dias de campanhas eleitorais. Isto faz com que o candidato que não é tão conhecido tenha um pouco mais de dificuldade, né? Nós temos que reconhecer isso, mas por outro lado também temos que reconhecer que são uma forma de redução dos gastos das campanhas. Então, tudo isso tem que ser analisado e pesado para que a gente possa ter eleições mais justas e eleições com menos gastos e que sejam por pessoas que têm realmente interesse em representar a sociedade. Isso. Com relação a esse período um pouco mais reduzido, tem que ser um pouco mais criterioso a análise do eleitor em cada candidato, né? Com certeza, é importante nós analisarmos, como eu disse, o perfil do candidato, analisarmos
as propostas que esse candidato está apresentando, para ver se são propostas realmente de quem tem interesse de representar a sociedade. E sim, nós temos um trabalho muito importante, que é o projeto que a gente implantou aqui em Jataí, que é o Comitê de Combate ao Caixa 2, que é justamente para combater essas doações ilegais que ocorrem fora dos valores declarados junto à Justiça Eleitoral. Esse programa ele acontece de forma integrada com outros órgãos e é uma preocupação, né, Antônio, com relação a que essas regras sejam obedecidas e que eleições limpas sejam realizadas durante esse período, né? Com certeza, nós precisamos da moralização das nossas políticas públicas. Infelizmente, estamos vivenciando hoje no país um momento em que não só estamos com uma crise política, uma crise econômica, mas principalmente uma crise de identidade, uma crise moral. A moralidade se perdeu e isso nós precisamos resgatar. E para isso nós precisamos atentar à legislação e cumprir o que a lei fala. Porque o candidato que está buscando agir de forma já ilegal durante uma campanha, nós já não, com certeza teremos um candidato que também vai pensar diferente, não somente em fazer uma administração voltada para a comunidade em geral. Esse programa ele pode se estender além das entidades envolvidas. Toda a população tem que abraçar essa causa também, né? É muito importante. Nós implantamos esse projeto aqui em Jataí, em parceria com outras entidades, né, como a Associação Comercial, CDL. Nós estamos convidando a igreja também para estar fazendo parte, a Associação de Jovens Empreendedores, que é uma associação de jovens aí que tem demonstrado um grande trabalho e que estão com vontade de estar à frente desses movimentos, porque são projetos que têm como objetivo trabalhar essa conscientização da sociedade, a conscientização do voto, porque já existe um slogan já antigo, mas que é muito válido, né, que o voto não tem preço, o voto tem consequências, e as consequências são sérias e nós, cidadãos, é quem sentimos elas. O fato é que estamos sentindo essas consequências nos últimos dias com tudo que estamos vivendo. Então é importante que o eleitorado tenha essa consciência, né? Próximas gerações não sintam o que estamos sentindo agora. A ideia é mais ou menos essa. A ideia é buscarmos mecanismos de coibição de ilegalidades durante a campanha eleitoral e também a fiscalização após eleito do candidato para que possa realmente investir os recursos públicos em favor do cidadão. Ou seja, são mudanças válidas, né? Você acredita que existe algo a ser melhorado ou existe alguma mudança que pode ser um pouco melhorada para que todo esse contexto seja melhor desenvolvido aí com relação a tudo que estamos vivendo nos últimos dias? Olha, eu vejo que, na verdade, nós precisamos sim fazer uma reforma profunda e em vários setores, não só da política, mas da educação, principalmente, que eu vejo que a educação é o maior pilar que nós temos. Um país que tem um grande investimento em educação, com certeza é um país de primeiro mundo e, consequentemente, inibe e muito que outras situações venham a ocorrer, como ter saúde ruim, ter políticos ruins. Então, eu acho que temos que trabalhar muito, principalmente em investimento em educação. Acho que a educação é um dos princípios primordiais para que possamos ter, sim, uma mudança para que possamos colher futuramente os frutos de pessoas mais esclarecidas, e pessoas mais esclarecidas com certeza terão condições de eleger candidatos melhores. Isso. Vamos pensar no amanhã, vamos dizer assim, né, Toninho? O que fica de orientação para o eleitorado jataiense, para que analisem bem as propostas, para que desenvolvam uma boa eleição e, sem dúvida, escolham o melhor candidato, não só para a nossa cidade, mas para todas, no geral? Eu digo ao eleitor que analise as propostas, não só a pessoa do candidato, o que ele já fez em favor da sociedade, e essas propostas podem ser o diferencial necessário para você escolher um bom candidato.
Nós não podemos aceitar que o candidato seja eleito porque ele te concedeu um benefício, seja um caminhão de terra, seja um par de sapato, um remédio na farmácia. Essa não é a obrigação dele. A obrigação dele é proporcionar ao cidadão educação, saúde, mas o modo que seja atendido toda a sociedade, não apenas o benefício específico e próprio de uma única pessoa. Então, pense nisso, não se leve o seu voto, não dê o seu voto para uma pessoa que está somente dando um benefício, que não seja um benefício estendido a todos. Isso. O fato é que a OAB espera uma eleição limpa, uma política séria com relação a tudo isso, por isso que vocês acompanham de perto toda essa questão, né? Sim, a OAB, não só aqui local, mas a nível federal, ela tem uma preocupação muito grande com as eleições, e justamente porque nós vemos que nós esperávamos que não precisássemos estar atuando, mas infelizmente essa não é a realidade. Diante disso, a OAB, como um órgão que tem por primazia a fiscalização dos órgãos públicos, acompanhar, né, a legalidade da lei, da Constituição, então nós temos também o dever de estar acompanhando para que eleições limpas, justas, possam ocorrer, e sem doações ilegais, principalmente nessas eleições onde a gente está trabalhando o combate ao Caixa 2. Isso. Sem dúvida é o que todos nós queremos, né? Um país mais sério, mais limpo, sem nenhuma restrição à corrupção, sem nenhuma corrupção, aliás, né? Agradecemos aqui a sua participação e estamos aí à sua disposição sempre que tiver novidades e sempre que precisar atualizar a comunidade, nós estamos à disposição da OAB, Toninho. Nós, igualmente, a Ordem é uma parceira da sociedade, do cidadão, e estamos aí para ajudar a esclarecer, e pode ser contar sempre conosco. A gente agradece.